Bom, pessoal, nessa videoaula vamos resolver, certo, alguns exercícios de áreas, certo, limitadas pelas curvas. Nesse meu primeiro exemplo aqui, a área da região limitada pelas curvas. Então, eu tenho uma função x ao quadrado e uma menos x ao quadrado mais 4x, né? Então, montando aqui o meu eixo, certo? Y e x. Então, minha primeira função é x ao quadrado. X ao quadrado a gente sabe que é uma parábola, certo? Como é positivo, ela é côncava para baixo, ou seja, nesse formato aqui. E ela está sendo multiplicada apenas por 1, ou seja, ela passa no centro exatamente do meu eixo. Ou seja, né, essa aqui é a minha função x ao quadrado, mas essa minha segunda função, menos x ao quadrado mais 4x, a gente vai ter que achar os meus valores das raízes, né? Então, menos x ao quadrado mais 4x, né? Igual a zero, é aplicar a Bhaskara. Então, delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 16, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é zero, certo? Então, meu delta é igual a 16, aplicando Bhaskara, menos b, ou seja, menos 4, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes a é menos 1, ou seja, menos 2. Então, meu x' vai dar igual a zero, e meu x duas linhas vai dar igual a 4, certo? Então, agora que eu achei minhas duas raízes, a gente pode vir aqui e desenhar minha parábola. Então, como isso aqui é uma equação de segundo grau, né, eu tenho x ao quadrado, também vai ser uma parábola, sendo que côncava para cima, porque eu tenho um sinal negativo. Então, ela vai adotar um formato contrário, certo? Ou seja, ela vai passar pelo ponto zero, né? Certo? E vai passar pelo meu ponto 4, ou seja, 0 e 4, certo? Então, a gente sabe que, cortando ela simetricamente, certo? Eu vou ter o ponto 2, certo? Logo, a gente está muito próximo aqui do choque entre as curvas. A área que eu vou querer saber é a área limitada entre essas duas parábolas, ou seja, essa área aqui demarcada, certo? Então, eu vou montar minha integral. Então, minha integral vai ser definida de 0 a 2, certo? Nesse caso, dessa questão, de 0 a 2, de quem? Então, o detalhe agora da resolução vai ser sempre a minha função de cima menos a minha função de baixo. Quem é a minha função de cima nesse caso? Né? Lembrando que essa aqui, né, é menos x ao quadrado mais 4x, certo? Então, quem é a minha função que está passando por cima? É menos x ao quadrado mais 4x. Menos a que estiver passando por baixo. Então, quem está passando por baixo? X ao quadrado, certo? Isso tudo aqui dx. Então, pessoal, resolvendo aqui a integral, antes, certo? A gente tem menos x ao quadrado menos x ao quadrado, dá menos 2x ao quadrado, né? Mais 4x dx, certo? Então, essa integral aqui é fácil. Eu vou ter a integral de menos 2x ao quadrado, menos 2x à terceira sobre 3. A integral de 4x dá 4x ao quadrado sobre 2. Simplificando, eu vou ter 2x ao quadrado. Lembrando que essa minha solução, né,
está definida de 0 até 2. Então, agora é só a gente substituir, né? Que nem a gente aprendeu em integrais definidas. Eu vou ter, primeiro, substituo de cima, ou seja, eu vou ter menos 2, né? 2 ao cubo, dividido por 3, certo? Mais 2 vezes, quem é x? 2. Então, 2 ao quadrado. Então, essa aqui foi a minha primeira parte, menos, agora eu substituo de baixo. Sendo que, pessoal, 0 aqui multiplicando vai cortar, e 0 aqui vai cortar também. Ou seja, o meu segundo fator vai ser vai ser todo zero, né? Então, aqui eu tenho 2 ao cubo dá 8. 8 vezes 2 menos 2 vai dar menos 16, ou seja, menos 16 sobre 3. Aqui, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, ou seja, mais 8, certo? Então, pessoal, vamos colocar num multiplicador comum, certo? Na mesma base, 3. Então, 3 dividido por 3, 1 vezes menos 16, dá menos 16. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 8, mais 24, certo? Então, eu passo a ter 8 sobre 3. Então, essa aqui é a minha solução, né? Fazendo na calculadora, pessoal, eu vou ter 2,66. Então, essa aqui é a minha área, né? Entre as curvas das funções x ao quadrado e menos x ao quadrado mais 4x, certo? Pessoal, o segundo exemplo aqui, encontre a área da região limitada pelas curvas. Então, y igual a seno de x e y igual a cosseno de x, do x igual a 0 até π sobre 2, certo? Então, está aqui o meu eixo, x e y, certo? Então, de 0 a π sobre 2. Então, vamos começar a montar as curvas. Então, primeiramente, quando o meu seno de 0, qual é o valor de seno de 0? Seno de 0, pessoal, é 0, certo? Seno de π sobre 2, ou seja, seno de 90 graus. Seno de 90 graus é 1, ou seja, eu tenho aqui minha primeira curva, certo? Agora vamos para o cosseno. Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, certo? Cosseno de 90 graus, que é π sobre 2. Cosseno de 90 graus é 0. Então, tenho aqui, ó, duas curvas se cruzando. E eu posso dizer que dividindo aqui simetricamente, o que é isso aqui? É π sobre 4, concorda? Então, como ele quer as áreas entre as curvas, pessoal, certo? Então, eu tenho essa área aqui e tenho essa área aqui, certo? Essa área aqui não é uma área entre curvas. Essa e essa é que são as áreas entre curvas. E certo? E a gente só considera até aqui porque ele quer até π sobre 2, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas áreas, então eu vou ter duas integrais. Eu vou ter que montar duas integrais. Então, a primeira vai de 0 a π sobre 4, certo? E as integrais é como? A de cima vem antes, né? Ou seja, quem é a de cima? A de cima, né, é cosseno. Lembra? Cosseno de 0 é 1. Então, essa vermelha é a minha cosseno e essa azul é a minha seno, certo? Então, em cima eu tenho cosseno. Então, cosseno de x menos a de baixo. Quem é a de baixo? Seno de x. Isso tudo aqui, dx, né? E a minha segunda integral, no caso dessa parte aqui, ela vai de π sobre 4 a π
sobre 2. E quem vai ser a minha função? Então, a de cima, primeiro. Então, nesse caso, é o contrário. Seno de x, né? Menos a de baixo, que é cosseno de x, dx. Então, é só a gente responder essas duas integrais, certo? E obter o valor da área. Então, pessoal, a primeira integral, certo? Então, de 0 a π sobre 4, né? De cosseno de x menos seno de x dx. Então, quem é a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno de x. A integral do seno de x é menos cosseno. Menos com menos dá mais, ou seja, mais cosseno de x. Então, esse resultado todo vai de 0 a π sobre 4, certo? Minha segunda integral vai de π sobre 4 a π sobre 2, certo? Então, de quem? De seno de x menos cosseno de x, dx. Então, a integral do seno é menos cosseno de x e a integral do cosseno é seno de x. Com esse menos, fica menos seno de x, certo? Isso tudo aqui tá indo de π sobre 4 a π sobre 2. Então, pessoal, resolvendo aqui, certo? Eu vou ter, primeiro substituindo a de cima, né? Então, seno de π sobre 4, né? Mais cosseno de π sobre 4. Menos, e agora vou substituir o zero, né? Seno de 0 mais cosseno de 0, certo? Então, tá aqui a minha primeira substituição. E agora vamos substituir a segunda. Então, eu vou somar essas duas integrais, né? E na minha segunda, eu vou ter menos cosseno de π sobre 2. E substituir o primeiro, o de cima, né? Menos seno de π sobre 2. E agora menos substituo de baixo, não é isso? Então, eu vou ter menos cosseno de π sobre 4 menos seno de π sobre 4. Então, fiz todas as minhas substituições e agora vamos cortar o que a gente sabe, né, que é igual a zero. Então, seno de 0, a gente sabe que é 0, certo? Cosseno de 0 é 1, não é isso? Eu tenho aqui cosseno de 90 graus, menos cosseno, né? Então, a gente sabe que é 0. Menos seno de π sobre 2. A gente sabe que seno de π sobre 2 dá seno de 90 e que seno de 90 é 1. Então, com menos fica menos 1, não é isso? Então, vamos continuar aqui, né? Então, pessoal, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2, certo? Aqui eu vou ter menos 1, certo? E tá feita aqui minha primeira parte. Mas a minha segunda parte, eu vou ter menos 1, né? Menos 1, certo? Aqui eu vou ter menos com menos mais e menos com menos mais. Então, menos 1 mais raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de 45, e o seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, pessoal, os dois fatores deram a mesma coisa. Ou seja, isso prova que lá no meu gráfico realmente
as minhas duas áreas são iguais. Então, vamos responder aqui, certo? Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 menos 1, né? Porque eu tenho meio e meio, se eu somar dá 1. Então, raiz de 2 menos 1, né? E aqui também, pessoal, vai dar a mesma coisa, né? Ou seja, quem é a raiz de 2? Raiz de 2 é 1,41, certo? Então, eu vou ter 1,41 menos 1 mais 1,41 menos 1. Então, a minha área final, pessoal, que é o resultado da minha integral lá, certo? Vai ser 0,82. Então, tá aqui a solução, certo? Do meu exemplo 2, onde ele pede a área limitada pelas curvas da minha função seno de x e cosseno de x igual a 0 até π sobre 2. Então, pessoal, estamos encerrando aqui, certo? Então, até a próxima. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal, siga a página do Facebook. Até a próxima e obrigado.